Nessa transição, irmãos, que Paulo está transicionando, nós falamos sobre a implantação da igreja na Ásia, onde o apóstolo Paulo estabeleceu a igreja em Éfeso, a maior capital que foi alcançado o cristianismo por meio dessa transição espiritual. Paulo, homem chamado por Deus, escolhido por Deus, capacitado por Deus a cumprir a missão e a sua vocação apostólica. Ele não negociou sequer um minuto do seu tempo e nem do seu chamado, muito menos do evangelho, por conta das opressões e das oposições. E é justamente esse ponto que eu quero falar com vocês. Esse ponto da dificuldade transitória da igreja nessa comissão. A igreja, ela é comissionada, mas ela tem as suas frentes de oposições. Ela tem os seus embates, as suas lutas, suas guerras. Mas nada disso parou a igreja e nem vai parar, amém? A igreja, ela nasce no meio de uma perseguição e ela transita no meio da perseguição. Só que na perseguição há uma movimentação de Deus sobrenatural. Deus toca pessoas por meio do sofrimento. Os apóstolos são ousados, os discípulos são ousados. Sinais, milagres, prodígios, maravilhas, tantas coisas Deus fez no meio do caos. Porque nós sabemos que o caos promove o avivamento. Mas nós não queremos focar no caos, nós queremos focar na dificuldade que a igreja teve de transicionar. A dificuldade não era só de fora, baseadamente a dificuldade estava enraizada dentro. Então nós vemos que você não vai simplesmente passar por fases difíceis, porque ela não será nem a primeira nem a última. Essas fases, elas virão, passarão, depois vem outra. E isso nos faz se tornar pessoas maduras, resolvidas, convictas naquilo que Deus lhe confiou a fazer e a se tornar e a ensinar. Porque a igreja, ela é comissionada a representar a embaixada de Cristo na terra, ensinando e sendo exemplo naquilo que ensina. E o apóstolo Paulo, ele é claro quando ele vai dizer, literalmente no versículo 19, ele vai dizer assim, acompanha comigo: servir ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Nós vemos que literalmente ele está declarando isso, porque isso foi real. As conspirações foram tensas. E quem eram essas pessoas, irmãos? Eram as pessoas que estavam ouvindo Paulo ao longo de 3 anos em Éfeso. Eles estavam transmitindo literalmente uma oposição em cima daquilo que estava sendo pregado pelo apóstolo Paulo. E eu quero dizer uma coisa a você: se a palavra de Deus, o ensino, não distorcer você, você vai distorcer o ensino e vai se tornar uma oposição contra a palavra de Deus. Porque o ensino é para distorcer você, porque você está torcido pelo ego, ou talvez você está torcido pelo achismo. E nós costumamos dizer que o que eu acho não salva ninguém, o que eu penso não convence ninguém. E a palavra de Deus vem justamente para confrontar aquilo que eu acho que é. E literalmente o apóstolo Paulo estava confrontando esses homens pelo aquilo que eles achavam que é. Homens que literalmente resistiram à pregação. Mas a pregação não parou por causa da resistência, ela prosseguiu. Eu costumo dizer que Pedro foi um homem que teve dificuldade de compreensão. Mas Pedro, ele foi um homem muito preciso na vocação apostólica. Pedro, ele andou sobre as águas, ele teve fé. Mas quando ele começou a afundar, ele teve humildade para pedir socorro. Nós precisamos ter a humildade de pedir socorro quando nós estamos se perdendo naquilo que aprendemos, ou quando nós estamos ficando desfocados daquilo que é eterno. E o apóstolo Paulo, ele começa a trazer a instrução para aquele povo.
E alguns entre eles começam a conspirar. Ele vai dizer assim, no versículo 18: Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Desde o primeiro dia, Paulo não mudou sequer 1 milímetro da sua vocação e nem alterou o seu chamado, por conta da dificuldade que ele estava enfrentando. Irmão, nós percebemos que alguns irmãos têm as suas deficiências, as suas limitações, têm dificuldade de ser resistente no meio da luta, têm dificuldade de perseverar no meio da tempestade. Mas o problema não é enfrentar a luta, é a falta de humildade para pedir socorro quando você não está suportando. E o nosso foco é dizer assim, nós precisamos transicionar, nós precisamos nascer em outros lugares. E como nós vamos fazer isso como igreja? Sendo pessoas simples e humildes, mas que não negocia o evangelho de maneira nenhuma. Nós vamos transicionar de uma forma simples, objetiva, humilde, mas com clareza naquilo que vivemos e aprendemos. Porque o ensinamento, ele literalmente vai te preparar para enfrentar os próximos dias. Porque quem não aprende não está apto a suportar. Davi, ele venceu o pecado. Em um ponto, ele derrubou Golias. Em um ponto, ele venceu o pecado. Mas no outro, ele não resistiu. Por que ele não pediu ajuda? Porque ele achou que poderia lidar com o pecado sozinho. Achou que poderia vencer sozinho. E nesses tempos, irmãos, que a igreja está vivendo um tempo de popularidade, de aplausos, de glamour, de fama, de likes. É tempos difíceis. Tempo que nós somos atraídos pelas informações. Os mecanismos amparados estão atraindo a atenção dos irmãos. E a igreja precisa ficar atenta. Porque nós vamos enfrentar dias difíceis. E como nós vamos lidar com isso? Será que nós vamos negociar o ensino? Vamos negociar o evangelho? Nós não vamos fazer isso, irmãos. Porque pior do que morrer pela causa do evangelho é estar vivo negociando ele. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo nesses dias. É dias de nós se aprofundar nas escrituras e se relacionar com Deus como se fosse o último dia da nossa vida. Nós temos que viver como se Cristo fosse vir hoje, como se Ele tivesse ressuscitado ontem. Nós precisamos ficar atentos a tudo que Deus está falando, irmãos. Vocês perceberam que é dia de distrações? As coisas têm roubado a atenção da igreja. Eu quero continuar com vocês lendo, porque o que me traz à memória, irmãos, que o apóstolo Paulo ele fala de um serviço. Só que esse serviço não é aprovado pelos homens. É o serviço que é operacional no Espírito. É a obra que o Senhor confiou a cada um de nós, de transicionar pelo reino do Espírito, ensinando aquilo que nos foi cabível. E eu até deixei descrito algo que eu acho interessante para nós. Às vezes nós pensamos que vamos ser aceitos mas o que nos aprova não é o trabalho, é o relacionamento que desenvolvemos no trabalho com Deus e com as pessoas. O apóstolo Paulo, ele estava sendo claro, dizendo que ele serviu com clareza, sem deixar dúvida naquilo que ele estava ensinando e praticando. Irmão, se porventura você estiver deixando dúvida no evangelho que você vive, no ensino que você transmite, você provavelmente vai causar
incredulidade e dureza no coração daqueles que te ouvem. Porque nós não podemos deixar dúvida. O apóstolo Paulo, ele foi claro quando ele disse assim, quando chegaram, ele lhe disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei na Ásia. Você sabe como seu irmão tem vivido. O seu vizinho sabe como você é um cristão quando você está praticando. Por que isso, irmãos? Porque isso está sendo preocupante nesses dias. É como Paulo dizendo para os irmãos em Gálatas: vocês começaram no Espírito, Gálatas insensatos, mas vocês estão terminando na carne. E eu quero tramitar com vocês no que Deus está nos propondo nesses dias como igreja, na sociedade, nas esferas da sociedade, no mundo. Nós vamos ler a partir do verso 25. Nós estamos chegando ao rumo da perseguição e da unidade da igreja. Agora sei que nenhum de vocês, entre as quais passei pregando o evangelho do reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu declaro que hoje, que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Cuide-se de você mesmo e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo designou como bispo, para pastorear a igreja de Deus que comprou com o seu próprio sangue. Irmão, olha só o nível de unidade que a igreja deve transicionar na expansão. Dificilmente a igreja vai transicionar na expansão se ela não tiver unidade, se ela não tiver o mesmo sentimento. Eu falei para vocês no culto passado sobre a prótese, que ela se conecta no corpo, mas não tem a vida do corpo. Ela não tem a saúde do espírito. Ela até funciona, mas não tem vida. É alguém que se conecta, mas não se desgasta. É alguém que está, mas não se envolve. Irmão, a unidade exige envolvimento, relacionamento. Nós precisamos se relacionar como família de Deus e comunidade de Cristo. Vocês precisam me conhecer e eu preciso conhecer vocês. Eu preciso ter acesso à sua casa e você precisa ter acesso à minha casa. Nós não vamos colocar qualquer um para sentar na mesa, mas nós vamos colocar aquele que está aprovado pela palavra. Porque a palavra vai aprovar você na sua atitude, como você vive. Porque há muitos que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que se levantarão entre, mas não são. E nós precisamos ter o Espírito que vai nos trazer discernimento para saber quem é e quem não é. Porque há muitos que têm aparência, mas não é. Mas se nós temos literalmente uma vida aprovada pela palavra e um relacionamento com Deus, literalmente nós não seremos enganados. Será que você pode discernir quando chegar um lobo no meio do rebanho? Irmão, um lobo tem um cheiro diferente. O lobo, ele não tem cheiro de ovelha. Quando um lobo chega no meio do rebanho, ele causa um tumulto. Ele não causa um avivamento. Presta atenção, o lobo, ele quer dispersar a igreja. Escuta o que eu estou dizendo a vocês, meus lindos. É tempo de você discernir o tempo que a igreja está vivendo. Nem todos que pregam o evangelho é cristão. Não é? Não é? Porque o evangelho agora se tornou um bom conselho. Nós precisamos discernir os dias que estamos vivendo.
Olha só o que o apóstolo Paulo vai continuar dizendo. Sei que depois de minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão, lembra que eu falei a vocês? Que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos para si. Irmão, nós precisamos viver o que a Bíblia está nos ensinando. Nós não podemos perder tempo mais. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e buscar o Senhor como nunca buscamos. Nós precisamos voltar para aquele lugar que abandonamos. Nós precisamos se concentrar naquilo que nos traz esperança. Você é responsável para carregar aquilo que foi confiado a você. O trabalho, irmãos, especificamente no reino de Deus, é a expansão do evangelho da graça. A graça fala de um favor, o evangelho fala de uma boa notícia, o reino fala de uma movimentação. Então você foi alcançado pela graça, através de uma boa notícia. Agora você precisa se movimentar com clareza. Irmão, eu quero dizer a você que o evangelho é uma coisa única para nossas vidas. O evangelho deu certo para você? Então você vai transmitir para a vida de outro esse evangelho. Irmãos, eu quero deixar claro para vocês que nessa série de ministrações que nós estamos trazendo a respeito da expansão e da implantação de igreja no município, no estado, na nação, aonde for, precisa estar relacionado a um corpo unido. Nós não só enfrentamos dificuldade, como o apóstolo Paulo expressou, com os de fora, como também vamos enfrentar com os de dentro. Mas nada disso pode parar a expansão do evangelho. Você que está fraco, está sem vigor espiritual, que está sem saúde espiritual, você precisa fazer como o apóstolo Pedro fez. Teve fé para andar sobre as águas, mas quando ele estava afundando, ele teve fé e humildade para pedir ajuda. Porque a igreja, ela precisa estar resolvida na sua transição. Porque as portas do inferno não prevalecerão, ou a porta do inferno não resistirão à igreja. Porque a igreja, ela está unida em um só sentimento, em um só coração. O pensamento é um, não é dividido. O apóstolo Paulo, ele estava literalmente envolvido com a igreja. Ele manda uma carta para Tito. Ele não está presente, mas ele coloca o plural. Nós somos representados por você. Porque não importa se você está presente, o que importa é que você está no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Porque a igreja, ela precisa transicionar de uma forma clara e única, como igreja do Senhor. Não é a igreja de um homem, não é uma igreja de uma pessoa, é a igreja de Cristo. Irmãos, quando eu lembro, eu sempre falo que a Bíblia, ela revela um plano, e esse plano é divino, e deu certo. O plano da graça foi Deus, desde o início, anunciando o seu Filho para morrer, e essa morte nos traria vida. Esse sofrimento que ele sofreu nos poupou nós de sofrer. A cruz que ele carregou eu não preciso carregar.
A coroa de espinho que foi colocado na cabeça dele não é necessário ser colocado na minha. Esse plano deu certo. Nós éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor, perdido, escravo do pecado. O Senhor nos trouxe essa boa notícia que nos alcançou e nos trouxe esperança de uma vida eterna. Nos trouxe clareza do seu plano. E eu quero dizer claro a vocês, irmãos, que esse plano é infalível. Ele foi iniciado e consumado na cruz e agora é dado continuação através de nós, até que todos cheguemos à consciência limpa do pleno conhecimento do Filho de Deus. E todos, nós não estamos falando dos santos, é os que estão no mundo. Porque a igreja, ela só é igreja porque ela é luz do mundo, não porque ela está aqui dentro. A igreja, ela representa uma vontade soberana. Eu quero dizer a vocês que nós estamos sendo vocacionados a uma comissão. Por que ainda existe droga e traficante? Porque o evangelho ainda não acessou aquele lugar. Porque existem os prostíbulos? Porque a palavra do Senhor não alcançou aquele lugar. No ensinamento nós falamos aqui no seminário de exposição bíblica. A Bíblia, ela é liberada no presídio, mas é proibido na escola. Por quê, irmãos? Porque aonde a palavra chega há uma transformação. Há uma coisa que a palavra não vai transformar, é aquilo que eu finjo ser. Aí ela não vai transformar, porque eu estou fingindo ser. Deus não vai transformar aquilo que não é verdadeiro. Então, ou seja, aí vai uma instrução. Se você é pecador e ainda está no pecado, seja verdadeiro com Deus, não seja falso de querer dizer que quer uma transformação, mas não quer abandonar o pecado. Não tem como. Então, dentro dessa colocação, o evangelho mais difícil de ser pregado, sabe para quem é? Para a pessoa que você vê no espelho. É o evangelho mais difícil de ser pregado. Quando você se deparar com aquela pessoa no espelho e você dizer assim, ó: ei, pecador, você precisa se arrepender. Ei, você precisa nascer de novo. É essa pessoa que você precisa pregar, para que através desse novo nascimento você vai anunciar para outro. Porque o evangelho que não te transforma, se ele for pregado por você, não vai transformar o outro. O apóstolo Paulo, quando ele está pregando em Éfeso, há uma movimentação do Senhor, que os feiticeiros eram confrontados, e ele se arrependia dos seus pecados de feitiçaria, e ia na praça pública queimar os seus livros de feitiçaria, porque eles eram transformados pela palavra. E eu quero dizer bem claro para vocês, que esse evangelho precisa causar um efeito na sua vida. Você precisa literalmente olhar para você e dizer assim: eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Eu não suporto mais olhar para mim e ser um crente hepático, amarelo, sem vida espiritual. Irmão, se tem um prazer na sua alma, é ganhar outra alma. Quanto tempo faz que você não prega para ninguém, querido? Quanto tempo você não para num lugar, num comércio, numa venda, em algum lugar e anuncia o evangelho? Nas praças, na porta das cadeias, nos hospitais. Há quanto tempo? Irmãos,
quero chegar a vocês nesse ponto das dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou dentro da igreja. E não se ofenda, seja confrontado. A palavra não ofende ninguém, ela confronta. O que se ofende é o seu ego. É o ego que se ofende. Olha só, que o sermão mais difícil de ser pregado é para nós mesmos diante do espelho. Porque essa pessoa que você vê diante do espelho, talvez essa pessoa é a crítica de outras pessoas. Essa pessoa que você vê no espelho é ela que põe defeito em tudo e põe defeito em outras pessoas. Essa pessoa que você vê no espelho é essa pessoa que vê o pecado no outro, mas não vê em si próprio. É essa pessoa que vê o outro fazendo uma comissão, mas coloca defeito no que o outro está fazendo. O pecado do outro sempre é maior do que o pecado de si mesmo. Por que nós vivemos assim? Porque nós encontramos o pecado no outro, mas não encontramos em nós. Nós queremos que o outro confesse, mas nós não confessamos. Nós queremos perdão, mas não perdoamos. Por quê? Porque nós não estamos compreendendo o evangelho da graça. Deixa eu dizer uma coisa para você. A graça do Senhor, ela te empodera. Não é para você se sentir justificado, empoderado e capacitado pela graça para poder acusar o outro. A graça te empodera e te capacita para você não acusar, mas sim para você se tornar um instrumento de Deus para colocar aquela pessoa dentro daquilo que ela foi chamada para fazer. O apóstolo Paulo estava enfrentando uma dificuldade terrível. Os judeus estavam se opondo contra aquilo que ele estava ensinando. O apóstolo Paulo falava, vai anunciar. Eles falavam, para quê? Jesus já morreu. Você fala que ele ressuscitou, mas cadê ele? A oposição era tão grande que o apóstolo Paulo teve que literalmente confrontar vida na vida com aqueles homens. Mas o evangelho não parou e não deixou de ser anunciado. A oposição de dentro talvez seria essa: que nós vemos pecado em tudo e em todos, menos em nós. O outro vai, mas eu não vou, e ainda critica o que foi. Aquele que está por detrás das malhadas, está querendo fazer, está pregando lá na esquina, está dizendo, será que está preparado para pregar na esquina? Ele está pregando na praça, será? Eu vi lá, será que está preparado? Ah, eu vi ele na feira livre ali pregando, mas será que está preparado? Sempre coloca uma dificuldade no que o outro está fazendo, mas não se disponibiliza a fazer. É a oposição do reino de Deus. Todos nós fomos chamados e comissionados para ser um missionário, mas não é todos que foram chamados para ser pastor. Todos foram chamados para ser um missionário, um evangelista, mas não é todos que foram comissionados para ser um pastor. Então há uma resposta daquilo que Deus está chamando a igreja para representar. Escuta, Efésios capítulo 1 vai dizer que Deus não vai fazer se não for na igreja e através da igreja. Ah, mas Deus usou uma mula. Mas Ele não precisa usar uma mula. Tem eu, tem você aqui vivo, pronto para ser usado por Ele. Uma coisa que está faltando é a gente disponibilizar o nosso coração, a nossa vida, para ser um instrumento de Deus no mundo. Irmão, Deus não quer que a gente ficamos aqui pregando em público dessa forma, trancado em quatro paredes. Esse momento é crucial e é importante, mas a ação do evangelho é no mundo.
A ação do evangelho é no mundo, é dentro da favela, é dentro do Alphaville, é dentro do hospital, é dentro dos presídios, na porta dos presídios. Irmão, em nome de Jesus, nós não seremos mais refém do comodismo que está te escravizando e me escravizando. Irmão, até o mosquito que passar na sua frente vai se converter pela palavra que vai sair da sua boca. Nós não vamos perder mais tempo, irmãos. Nós estamos alimentados, nutridos, nós já temos discernimento. Quando aparecer alguém, alguma coisa diferente no meio do rebanho, nós já estamos discernidos, nós já estamos alimentados. Agora nós precisamos ir. Deixa eu dizer a você, se o evangelho que você está ouvindo não te envia, está te inchando. Não entendeu não, né? Se o evangelho que você está ouvindo não te envia, está te inchando. E a palavra inchaço é pecado. Por quê? Porque quando eu sei que tenho que fazer e não faço, a Bíblia diz que é pecado. Vamos literalmente trazer a instrução que o apóstolo Paulo deu para Timóteo na segunda carta, capítulo 4. Quando ele fala assim: Timóteo, desperta o dom que há em você. Não se deixa ser desprezado porque você é jovem. Pregue a palavra dentro e fora de tempo. Pregue a palavra dentro e fora de tempo. Você está esperando o momento certo para pregar? Não espera não, lindo. Porque da medida que você dá esse tempo para pregar o evangelho, talvez essa pessoa que você está cultivando ela para pregar, ela vai partir para o Senhor e você não vai ter pregado para ela. E aí não adianta se lamentar. É para pregar hoje. Seu vizinho está lá quase separando, se divorciando, vai lá e prega hoje. Irmão, aonde um homem que é guiado pelo Espírito Santo, cheio da unção, habilitado pela palavra, chegar, dificilmente alguém vai resistir você. Porque foi assim com Josué. Josué, ninguém vai te resistir todos os dias da sua vida. Porque assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Por que você está ainda pensando no que tem que fazer? Porque você já sabe. Irmão, é tempo de nós alargarmos a tenda. É tempo de nós pisar em outros territórios. Nós precisamos atravessar aquela montanha para o lado de lá. Lembra? Pedro teve fé para andar sobre as águas, mas também teve humildade quando estava afundando. Irmão, não tem problema errar. O problema é você não fazer, porque tem desculpa na sua boca dizendo: eu não sei se eu consigo. Irmão, não tem a ver com você, tem a ver com quem está te enviando. Não tem a ver com você. Amém? Eu tenho uma fala que é bem preocupante no nosso meio, porque nós somos igreja, amém, irmãos? É uma fala do plural para nós. Essa pessoa que tem essa resistência, que consegue ver defeito em tudo e em todos, é crítico para tudo, essa pessoa corre um alto risco de se tornar uma porta para o diabo entrar e dividir a igreja. Ou talvez até o convívio que ela está inserida, dentro de uma faculdade, de um trabalho, aonde ela se encontrar. Ela tem dificuldade e ela dificulta a missão. A dificuldade de expandir ou de implantar, ela decorre ao risco
coletivo. Porque quando Deus envia, nós não vamos, se torna um problema coletivo. Nós estamos retendo aquilo que o Senhor pediu para nós fazer. Então escuta de novo. Essa pessoa corre um alto risco de se tornar uma porta para o diabo entrar e dividir a igreja ou o convívio do trabalho, da faculdade, aonde ela se localiza. E ela se encontra com muita dificuldade a missão. E ela também torna a dificultar a missão. Ela corre um risco, até mesmo de matar a semente de vida. Por quê, irmãos? Porque em Mateus 23, do verso 13 ao 15, nós vemos Jesus resistindo os fariseus, dizendo assim: ei, fariseus hipócritas, vocês nem entram e nem deixam os outros entrarem. Vocês fazem dessas pessoas dignas 2 vezes mais de ir para o inferno. E qual que é o maior perigo disso? Que quando você não vai, você breca o outro. Quando você não envia, você se torna refém daquilo que conhece, porque não multiplica na sua vida. Irmão, e eu estou temeroso nesses dias. É como se Deus estivesse dizendo assim para nós: ei, vocês estão como uma caixa de fósforo, vai pegar fogo. Irmão, uma caixa de fósforo, você pode ver que está todos juntos no mesmo lugar. Se pegar fogo, todos pegam. Irmãos, eu não quero que esse fogo seja estranho. Eu não quero que esse fogo seja estranho. Eu quero que esse fogo seja de repente do Senhor, como houve no cenáculo em Jerusalém. Que ninguém vai conseguir resistir à sua chamada. Por quê? Tem muitos que foram chamados, mas não estão posicionados. Diga para esse irmão do seu lado assim: você foi chamado? Se você foi chamado, você precisa estar posicionado. Ó, chamado é alguém que está te chamando. Não confunda com vocação. Chamado: ei, José, vamos lá. Estou chamando alguém para ir comigo. Chamado, Deus está chamando. Ei, Alexandre. Ei, Danilo. Ei, Kleber. Ei, Usba. Ei, Antônio. Ei, pastor Diogo. Ei, pastor Walter. Ei, Francisco. Ei, João, está chamando. Quem ouviu? Qual que é a fala que Isaías disse? Hã? Mas não sabe para onde vai, então não adianta, eis-me aqui. Precisa ter uma direção para cumprir a vocação após o chamado. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja não pode deixar essas águas que estão fluindo parada, porque senão vai estragar. Águas paradas dá bicho. Começa a infeccionar o coração, começa a surgir ciúmes, conversas paralelas, porque parou. Porque a água não está fluindo, está retendo. Irmão, quando Pedro tira o peixe da água, o peixe morre. Aí Jesus fala para ele assim: ei, Pedro, você agora é chamado para pescar homens, porque você está matando os peixes e tudo. Agora, Pedro, você não vai se tornar mais um matador, você vai se tornar alguém que gera vida. Por quê? Presta atenção aqui no que eu vou dizer a você. Por quê? Alguém que ouve a voz de Deus e está posicionado gera vida.
Alguém que ouve a voz de Deus, está posicionado, gera vida. Aonde você chegar, você vai causar algo na vida de alguém. Você vai falar para o açougueiro assim: dá 2 quilos de contrafilé que eu estou indo para a casa do meu pastor. Aí, o cara que está te atendendo, ele não vai suportar a unção. Vou mandar um a mais, porque a glória lá é tensa, irmãos. Você vai causar algo na vida dessa pessoa, porque a unção que você carrega, ela é transmitível. Amém? Você é um portal do Senhor. Deus tem acesso no seu íntimo. Ele faz fluir de você uma unção, virtude, poder. Você crê nessas palavras, irmão? A palavra tem poder para destronar até a incredulidade. Diga aleluia. Irmãos, o que nos faz cair é o pecado, realmente. O que nos impede de voltar é a culpa. Depois da culpa, existem 2 desafios a serem enfrentados: a acusação de dentro. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, irmãos. O apóstolo Paulo, ele viveu isso na intensidade. O pecado, ele nos faz tropeçar sim, nos faz cair. Mas o que nos impede de voltar é a culpa. E tem 2 estágios. Eu ensinei isso na escola bíblica. É a culpa que a gente sentimos dentro e a acusação que nós enfrentamos fora. Então nós precisamos reconhecer o estado que se encontramos, para nós pedir ajuda. Irmão, se tem uma pessoa aqui entre nós que é o mais falastrão, sou eu. Quando eu peco, irmãos, eu chego diante da igreja e peço socorro. Me perdoa, irmãos, eu pequei contra vocês, eu pequei contra a palavra, eu pequei contra o Senhor, me ajuda. E rapidamente cai sobre o senso de humildade sobre a igreja, que não opera juízo, opera justiça. Irmão, entenda uma coisa: não é vergonha pedir ajuda, é vergonha ficar prostrado no pecado. É vergonhoso nós sermos escravos do orgulho, da soberba, da altivez. É vergonhoso, porque se o nosso próprio Senhor disse para nós: aprendei de mim. Quem lembra? Mateus 11. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Irmão, humildade é uma das virtudes e das características de Cristo no crente. Você só consegue expressar o cristianismo se for na humildade, se for na simplicidade. A igreja, ela não se move na alma, no sentimentalismo, no emocionalismo. A igreja caminha na impartição do Espírito. Ela começa a se desligar da alma para transferir a unção pelo Espírito, que o conduz de um ato geracional. O que eu quero dizer a você? Que a igreja, ela não pode viver por um sentimento parcial. Ela precisa viver pela revelação do Espírito, para que ela não possa caminhar ofendida. Quem está entendendo? Nós não podemos caminhar, irmãos, como igreja que temos uma comissão para expandir, ofendidos. Diga para o seu irmão do seu lado: o que se ofende
É a alma, não é o espírito. O espírito não se ofende, irmãos. Em nome de Jesus, nós não podemos viver e nem tramitar ofendido. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, quando o apóstolo Paulo ele vai despedir dos presbíteros, tinha entre eles homens que o ofenderam, que foram oposição no seu chamado, mas ele não levou isso em consideração. É como se o apóstolo Paulo olhasse para aqueles homens e dissesse assim: eles não sabem o que está fazendo. Eles não estão lutando contra mim, é contra a palavra do Senhor, é contra o evangelho. Irmãos, nós não somos pastores de ovelha, de boi. Sim, nós podemos considerar como ovelhas, mas nós queremos dizer a vocês que nós somos pastores de filhos, que está transicionando numa unção geracional que está gerando para o seu neto. Porque se você parar agora, o que vai ser do seu filho? O que vai ser do seu neto? Se você parar agora, o que vai ser da sua família? Se você parar agora, o que vai ser da sua casa, do seu casamento? Nós carregamos uma unção para transmitir. Irmão, nós não podemos deixar as crises ministeriais impedir de nós crescermos em Cristo, na unção e no poder. Porque a crise serve para quê? Para nós expandir, para nós ir. A igreja nasce numa perseguição, mas ela não para nela. A crise teológica não parou a igreja. Inclusive nós estamos aqui. Você parou por quê? Porque você teve uma divergência, um problema, uma dificuldade com o seu irmão. Por que você parou? Qual foi sua dificuldade que impediu você de desenvolver o seu chamado, o seu ministério? O que foi que parou você? Qual que é o caos do seu chamado? O que está faltando para nós transicionar? Pergunta para o seu irmão do seu lado: o que está faltando para nós transicionar? Irmão, Moisés, Deus transferiu do mesmo Espírito a todos aqueles que foram chamados e separados. Mas nós precisamos entender o que aconteceu. Talvez alguns sabotaram a unção. E talvez você faz parte daqueles alguns que sabotou a unção que está sobre você. Está inativa a unção, né? Está inativo o ministério, não está? Ei, se está inativo, nós precisamos ativar de novo. Porque se nós sabotamos a unção, nós corremos um risco de apagar o Espírito. Tessalonicenses, capítulo 5, 19. Não apagueis o Espírito Santo. Nós corremos um risco de apagar o Espírito se nós sabotarmos a unção. Ei, você já está pronto, diga aleluia por isso. Ei, você não precisa da minha aprovação, você já está pronto. Deixa eu ver as paisagens. Está pronto? O que está fazendo sentado aí? Essa cadeira parece ter até o seu nome. Você está quase comprando uma almofada para colocar nela. Essa cadeira não é para você sentar mais não. Você já está pronto para trazer almas.
Sua casa não está sentada aí por quê? Você está sabotando a unção? Você está adormecendo o espírito? Faz isso não. Levanta dessa cadeira e deixa um marco para o outro sentar. Deixa Deus usar você na sua simplicidade como você é. Você não precisa pregar como eu, como o outro. Você precisa pregar do jeito que Deus quer te usar. Você está retendo o que você carrega, dizendo que é por vergonha ou por incapacidade. Deixa eu dizer uma coisa: você é incapaz de pensar de si mesmo. Até para você pensar, você precisa de Deus. Então chegou o tempo de você levantar dessa cadeira hoje, em nome de Jesus, e nunca mais sentar nela. Você vai chegar na igreja e vai dizer assim para os diáconos: eu não quero sentar. Eu não trouxe ninguém, mas eu quero que alguém senta nessa cadeira que eu estava sentado. Porque tem irmãos, que marca até o lugar que vai sentar. Tem anos que está sentado no mesmo lugar. Em nome de Jesus, nós precisamos ir em lugares aonde nós ainda não fomos. Amém? Carta magna de Cristo. Demarca o território da sua casa. A igreja é um lugar de relacionamento afetivo. Tem pessoas que querem amigos, mas não conseguem ser amigos de ninguém. Bom, a igreja é um organismo, nós precisamos sentir. Irmãos, você sabia que nós transicionamos, que nós transmitimos uma energia? Você sabia disso ou não? Eu vou te ensinar um negócio que é de uma pedagogia. Se você colocar dois lápis colados um no outro, aí você pede para uma outra pessoa ir lá e fazer uns 50 giros em volta dele. Aí depois você tenta descolar ele do lugar. Você vai ver que foi uma energia transmitida de um para com o outro. Porque é isso que carregamos no espírito, uma unção coletiva. Ela não pode ser individual. Eu quero muitos amigos, mas não consigo ser amigo de ninguém. Eu quero que vão na minha casa, mas eu não vou na casa de ninguém. Eu quero anunciar o evangelho, mas ninguém vai comigo. Presta atenção, você precisa ser unido com alguém. Sabe por que você não foi ainda? Porque você não está conectado com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus com o outro. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. 1 minuto. 1 minuto. Você vai sentir uma energia transmissionando assim, ó. É isso que você precisa impartir. Amém? Eu quero ler com você um versículo para nós encerrarmos, que eu acho muito interessante. A falta de relacionamento com o outro cria dificuldade no desenvolvimento da obra de Deus e da missão de anunciar o evangelho ao mundo. Amém? A falta de relacionamento com o outro cria dificuldade de anunciar o evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Então não deixa de se relacionar. Amém? Nós vamos ler aqui, para nós encerrarmos, o versículo 36, 37 de Atos capítulo 20, é onde nós estamos lendo, e o 37. Diz assim a palavra do Senhor: tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando, beijavam. E o que mais entristeceu foi a declaração que nunca mais veria sua face. Então acompanharam até o navio. Irmão, eles choraram, porque não existe competição e nem rivalidade. Porque os pastores se abraçaram, os presbíteros, os bispos da igreja, os líderes, para se despedir. O apóstolo Paulo dizer assim: Paulo,
nós aprendemos a ser um com você. E nós queremos permanecer nessa mesma unção. Você vai, mas vai nos deixar saudade. Sabe o que é isso, irmãos? Quando há uma unidade, quando alguém do corpo está caído, todo o corpo sente. Então presta atenção, eles sentiram no deslocamento do apóstolo Paulo. Porque a ovelha nunca teve problema de comer no mesmo aprisco. Então é isso que nós precisamos entender, que nós não podemos ter problema de comer do mesmo maná que o Senhor deu, porque nós somos a família de Deus e a comunidade de Cristo. Amém? Então nós vamos deixar de sentar e vamos agora anunciar. Diga aleluia por isso. Então se levanta para a glória de Deus.